Oi pessoal, eu sou a Maressa e bem-vindos ao meu canal. Faz um bom tempinho que eu não trago conteúdo pra vocês, eu não trago nada, né? Eu voltei a trabalhar, voltei a fazer faculdade e decidi sentar, gravar esse vídeo porque eu sei que estamos no mês de setembro. E setembro é considerado setembro amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio, prevenção às pessoas que têm depressão, às pessoas que têm crise forte de ansiedade. É um mês pra gente conscientizar um pouco mais sobre isso, porque eu acredito que esses tópicos não devem ser comentados apenas em setembro, mas o ano inteiro, porque é uma doença que tá afetando muitas pessoas, ainda mais os nossos jovens e adultos de hoje em dia, depois da quarentena, depois da pandemia. Então é uma coisa que precisa ser discutida e eu decidi trazer esse vídeo para contar a minha experiência. Pelo título vocês podem ver, superei a depressão, e eu quero contar o que aconteceu comigo, como que foi desde o início e realmente contar a minha história, porque eu sei que pode ajudar muita gente e se eu puder, né, fazer um pouquinho para ajudar alguém que esteja assistindo, que esteja passando por o que eu tô passando, pelo que eu passei, na verdade, eu quero poder ajudar. Então, vou compartilhar com vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que esteja passando pelo que eu passei, ou alguém que não buscou ajuda ainda. Então, indique esse vídeo, compartilha, tá? Não para o canal crescer ou nada do tipo, mas para realmente a pessoa que estiver passando por isso ver que é possível sair do outro lado, é possível chegar ali na luz no final do túnel, né? A gente sempre fala, ai, enxerga ali a luz no final do túnel, e nunca chega, né? Mas chega sim. Então, compartilhe com alguém para poder ajudar. Bom, eu acredito assim que a minha fase de depressão que eu passei o ano passado não começou o ano passado, tá? Eu vinha carregando algumas coisas comigo que aconteceram há muitos anos atrás, algumas cicatrizes interiores, né, algumas feridas, e eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de falar quando acontecem as coisas comigo, ou quando eu tô passando por alguma coisa, eu não gosto de falar, eu gosto de guardar pra mim, porque eu não quero deixar outra pessoa preocupada, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu era mais nova, né, eu era menor de idade, não morava aqui no Brasil ainda, né, eu sofri uma tentativa de abuso por uma pessoa que era muito próxima a nós, assim, não era família, nada disso, mas era amigos, né, era um amigo nosso, e isso causou em mim muita insegurança com o meu corpo, insegurança com a minha pessoa em si, sabe? Ninguém da minha família sabia, a não ser os meus pais e a minha irmã, e os nossos pastores da igreja e tudo, porque esse homem, né, foi preso nos Estados Unidos, né, um pouco mais rígido em questão a isso, né, eu não sei exatamente como funciona aqui no Brasil, mas ele foi preso e tudo, e não tivemos mais contato, mas o estrago já havia sido feito, né, o trauma que eu fiquei, foi uma tentativa de abuso, graças a Deus não aconteceu o pior, mas aquilo me marcou. Então eu imagino as pessoas que sofreram realmente um abuso, sabe, na infância, e às vezes de tios, de pais, de primos, de irmãos, eu consigo imaginar a dor que a pessoa leva com ela, se ela não tratou isso. Então, por conta disso, como eu falei, eu comecei a ter muitas inseguranças, e eu tive um primeiro relacionamento aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu entrei em um relacionamento e essa pessoa era muito grudenta. Era uma pessoa que, se eu não respondesse, a pessoa reclamava, falava que eu tava gostando de outro, que eu tava fazendo coisa errada. E por eu já ser insegura e a pessoa começar a falar essas coisas, eu ficava mais mal ainda, sabe? Então eu fiquei muito mal, eu acabei terminando, né, o relacionamento, porque não dava pra mim, e eu tava tentando prestar a FUVEST
pra USP, né? Quem fez FUVEST ou quem não fez, mas sabe que é um vestibular muito difícil. E eu mal pegava no celular, mal conversava com as pessoas, então eu precisava focar ali pra estudar. E essa pessoa grudenta, assim, não tava dando certo. Então eu acabei terminando o relacionamento. E fui carregando isso comigo, né? Essas inseguranças, não me sentindo bonita o suficiente pra alguém, ou não me sentindo bem o suficiente, sabe? Isso mexia muito comigo e eu sempre me achava que eu era inferior a todo mundo. Eu via as outras meninas namorando, tendo aquela vida boa, e eu falava assim, nossa, eu queria ser assim, sabe? Eu queria poder ser feliz de verdade, né? E foi onde eu entrei em um outro relacionamento. Relacionamento vai ser uma palavra que eu vou usar bastante aqui. Entrei em outro relacionamento anos depois, não foi logo após esse primeiro, foram anos depois. E no começo, assim, era da igreja e parecia ser uma pessoa boa, assim, né? Mas foi, assim, um relacionamento muito ruim também e que só causou mais feridas do que eu já tinha, né? Do que eu já estava trazendo comigo, os traumas que eu já tinha. Teve um dia, a gente estava na casa dele e a gente, né, tava ficando, eram namorados. E aí o irmão dele tava dormindo no quarto dele, né, do irmão. E aí eu e meu namorado, a gente foi pro quarto dele e a gente só tava conversando, a porta tava aberta, tudo, não tinha nada de errado. E ele começou a falar, né, que queria ter relações sexuais comigo. E eu falava que eu não queria, porque, né, é um sonho, assim, meu, uma coisa minha, eu querer casar virgem e tal. E eu sei que cada um é cada um, né, cada um toma a sua própria decisão, mas é uma coisa que eu tenho comigo, justamente por tudo que eu passei, sabe? Eu não quero me entregar pra uma pessoa e não ser a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida e carregar um trauma daquilo também, sabe? Eu acho que é uma coisa muito especial. E ele falou que queria. Eu falava assim, ó, eu não quero, não... E não é não, viu, gente? Se tiver algum homem assistindo, não é não, tá? Se a mulher falou não, não toca, não encosta, porque é não. Então, eu falava que eu não queria, e ele, mas você é minha. Eu falei assim, não, eu sou a sua namorada. Ele, você é minha, eu sou seu dono. E eu falei assim, não, peraí, não é assim que funciona. E aí eu falava que não, e na época eu era muito magrinha, muito magrinha. E ele me prensou assim na cama, sabe, com os braços pra trás assim, e segurou assim no meu punho, né? E me pressionou assim na cama e falou assim, eu quero. Eu falei assim, mas eu não quero. E aí ele me forçando ali, apertando na cama. E eu comecei a orar na minha cabeça, falei assim, Deus, por favor, me ajuda, me tira daqui, eu não sei o que vai acontecer. E ele era uma pessoa forte, sabe? E eu não conseguia gritar, eu não tinha aquela força pra gritar pro irmão dele sair do quarto. Eu não sei se o irmão dele tava dormindo ou se tinha trabalhado, mas tava no quarto, a porta fechada, e não tava ouvindo, se não tinha saído, né, pra ajudar alguma coisa. E aí eu não sei como, mas eu consegui assim meio que me soltar assim, e eu falo que foi Deus, tá? Porque eu era muito magrinha, não tinha força pra poder, e ele era fortão, sabe? Então ele conseguia realmente me prender ali. Eu consegui sair, quando eu fui saindo assim, ele levantou a mão pra dar um tapa na minha cara, e eu fiz assim, e eu fiquei assim em choque. Eu peguei minhas coisas assim, saí correndo, e foi assim uma experiência muito, muito traumática, porque eu nunca tinha passado por isso. E por conta desse relacionamento, foi onde eu comecei a pensar assim, poxa, as pessoas só me querem por causa do meu corpo, né? Foi um pensamento que eu coloquei na cabeça e falei, as pessoas só me querem por causa do meu corpo, só porque querem ter relações sexuais comigo. Não porque eu sou uma boa pessoa. E eu comecei a colocar esses pensamentos na minha cabeça. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou digna de ter um bom relacionamento, eu não vou ser feliz nessa área. E comecei a falar essas coisas e, gente, é muito real a gente
a palavra tem poder, né? Então, se você tá falando, proferindo palavras negativas, se você tá soltando palavras negativas, automaticamente é isso que você vai atrair coisas negativas. E se você demonstra ser uma pessoa que tá mal, não só nessa área, mas em qualquer área, sabe? Automaticamente é assim que as pessoas vão te ver. Foi exatamente isso que foi atraindo pra mim. Muitas pessoas, assim, entravam em contato, começava a curtir fotos e coisas e queria ficar comigo e tal. E eu começava a perceber mais e mais que parece que era só isso, sabe? A pessoa só queria ficar comigo, não queria nada. E eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre tive o desejo de casar, de ser mãe e constituir uma família. E não era isso que as pessoas estavam vendo. As pessoas estavam vendo, aquela menina é super fácil, é só ficar com ela, que não sei o que, depois cai fora. E isso é muito ruim. Depois disso, desse acontecimento, anos depois, na verdade, né? Eu embarquei em um outro relacionamento, mas não era exatamente relacionamento porque não fui namorada. A gente só ficava uma outra pessoa. No começo foi assim, aquela coisa meio escondida, sabe? Ninguém sabia. E meus pais não sabiam. E aí, de repente, eu me via nos meus horários de almoço indo pra casa dele. E meu horário de almoço era 1 hora, eu acabava fazendo 2 horas, voltava. Onde você tava? É porque eu acabei tendo médico, enrolou, e não sei o quê. Dava aquelas desculpas. Gente, quando você já começa assim, isso já é um sinal, é um alerta, né? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque o relacionamento certo, o relacionamento que vai te fazer bem, não vai fazer as outras áreas da sua vida atrasarem ou se prejudicarem, tá? Então eu tava faltando almoço, eu tava devendo muitas horas no trabalho por conta disso. Não faltando almoço, mas assim, não voltando no horário adequado. Mas eu estava assim, apaixonada. Estava apaixonada pela pessoa e gostava muito. Então eu continuava fazendo isso. Ficava indo na casa e tal. Eu acho que eu fui umas 3 ou 4 vezes na casa dele. Mas eu sei que assim, em uma das vezes, começou a esquentar, né? Tava ficando, só tava eu e ele. A mãe dele não tava em casa, não tinha ninguém em casa, era só nós dois. Então se a gente quisesse ter relações sexuais, teria como. E eu lembro que eu, né, comecei a esquentar e tal. E aí meu alarme tocou, que eu coloquei o alarme pra ir embora. E aí o alarme tocou e eu fui embora. E falei assim, nossa, foi Deus, porque poderia acontecer, sabe? De acabar ficando com ele, assim, nesse sentido. Então, sou muito grata que não aconteceu, porque eu sei que eu não estava mentalmente preparada para acontecer isso, sabe? Eu não estava preparada e nada pior do que você ser forçada. Não que tava me forçando, tá? Ele não forçou, nada a ver com outro relacionamento que eu tive, mas eu não tava preparada. Então, se acontecesse, eu sei que eu ia ficar muito mal. Talvez eu ficasse pior do que eu já tava, os meus pensamentos, as inseguranças e tudo. Então, né, voltei pro trabalho e tal, e tudo certo. Só que aí eu comecei a ficar muito mal porque a pessoa começou a ser meio que abusivo verbalmente. Então, ele pediu pra eu pagar celular dele, fazer recarga porque ele não tinha, e eu ia fazer porque eu queria toda a atenção dele pra mim, eu queria o amor dele e eu achava que eu fazendo essas coisas pra ele, ele ia desenvolver alguma coisa por mim, ia dar certo de a gente ficar juntos e tal, porque teve um dia que ele tava na casa dele com a amiga dele e ele falou que queria comer alguma coisa, eu fui pedir lanche pra ele, mandei entregar lá, sabe? E assim, era das coisas um pouquinho mais caras e eu não tava me tocando que aquilo não é normal. E comecei a me endividar muito por isso, porque eu comecei a passar muitas coisas no crédito pra ele, porque eu não tinha o dinheiro, né? Meu salário não era suficiente para bancar 2 pessoas. Então, né, comecei a fazer isso. E eu lembro que teve um dia, por ele ser muito assim manipulador, na época, né? Hoje ele é totalmente diferente, é uma pessoa muito boa. Mas assim, na época ele era muito manipulador no sentido de
se eu não fizesse as coisas que ele queria, ele ficava muito bravo. Muito bravo. Eu descontava aquela raiva em mim e eu ficava muito mal. Eu falava, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Por que eu não fiz isso pra ele? Por que eu não paguei isso pra ele? Meu Deus, como eu sou horrível. Nossa, meu Deus, ele não vai falar mais comigo. Gente, o que eu vou fazer? Meu Deus, era aquela agonia. Eu lembro que uma vez ele ia pra alguma coisa, algum evento, e ele precisava comprar um terno específico. E o terno, se eu não me engano, era tipo uns 300 reais, uma coisa assim, não lembro exatamente o valor. E aí ele pediu se eu podia pagar pra ele e tal, e eu falei assim, ó, eu não tenho condições de pagar um terno, sabe? Aí foi onde eu comecei meio que a perceber, opa, peraí, não é assim que funcionam as coisas. E aí ele ficou muito mal e começou a falar um monte de coisa pra mim, foi uma conversa muito, né, não me agradou nada. Mas assim, eu fiquei muito mal, e aí minha amiga do trabalho, eu sempre conversava com ela. E ela falava assim, Má, você tem que sair disso, isso não é normal. Você nem namora com ele, mesmo se namorasse, por que você vai pagar um terno pra ele? Não é uma coisa que ele vai sair com você, não é por causa disso que ele vai sair com você. Se você ficar fazendo essas coisas, ele vai continuar pedindo, vai continuar aproveitando, porque você tá dando liberdade pra isso. Então, gente, por favor, se tiver acontecendo isso com vocês, conversa com alguém, sai fora. E se você precisar terminar com essa pessoa, se você já tá em um relacionamento assim de 2 anos, você fala, nossa, mas se eu terminar com ele eu não vou achar ninguém. Você vai achar sim. Por favor, coloque isso na sua cabeça, tá? Você vai achar sim. E leva alguém com você, se você quiser ir terminar com essa pessoa e você sente que a pessoa vai te manipular de novo, aquela jogada de palavras, né? Leva alguém com você pra você terminar pra pessoa, porque a pessoa vai agir diferente na frente dos outros, tá? É isso que eles fazem, eles agem diferente na frente dos outros e pra você aquela manipulação total. E eu lembro que por conta disso, dessa coisa do terno e tudo que aconteceu, eu tive uma crise de ansiedade no trabalho tão ruim, mas tão ruim, eu nunca tinha tido antes, tá? Eu tive uma crise tão ruim que eu tremia toda no banheiro por conta dessa conversa. Minha mão tava gelada, eu tremia, formigava todos os meus braços. E eu comecei a ficar tonta, eu comecei a ficar assim, meu Deus. E eu tava com a minha amiga do trabalho, que eu consegui chamar ela pra vir. Falei, se eu tô no banheiro, me ajuda. E aí contei, né, pra ela, quando ela me deu aquele chacoalhão. E eu fiquei muito mal e ela chamou uma das líderes que tinha lá, né, uma das gerentes. E acabou chamando a ambulância pra mim, porque eu tava passando muito mal, não tava conseguindo ver nada, sabe? Minha visão fechou, gente, total. Eu tava de olho aberto, mas tava tudo preto, não tava enxergando nada. Eu segurava assim nas coisas, eu falei assim, eu não tô enxergando, eu não tô enxergando. E passando mal, foi uma crise de ansiedade com pânico tão forte que eu fui hospitalizada, tá? Fui pro hospital de ambulância, me deram calmantes e tudo, conversaram um pouco comigo. Eu lembro que me deram, acho que uns 2 ou 3 dias de afastamento, só pra eu me recompor, né? E eu não falava pros meus pais o que tava acontecendo, por quê, né? Meu pai, né, me acompanhou, ligaram pra ele me acompanhou tudo. Mas assim, só pra vocês verem o que esses tipos de pessoas podem fazer com você. Eu nunca tinha tido essas crises e começou desde aquele dia, tá? Então, enfim... ele começou a perceber, né, que ele não tava mais vendo minhas coisas, que eu tava meio que bloqueando e tudo. E eu acho isso meio infantil, tá, gente? Assim, de... Se você tá com a pessoa e bloqueia pra ela não ver alguma coisa e tal, eu falei assim, gente, se você tem alguma coisa a esconder, nem namora com a pessoa, tá? Mas no meu caso era pelo meu bem-estar mesmo, tá? E eu clicava no WhatsApp, tem como você clicar no nome da pessoa e o nome da pessoa descer pro final dos status, você não vê os status da pessoa, assim, se você clicar você vai ver, mas vai ficar lá embaixo, não vai aparecer pra você ver. Era isso que eu fazia pra não ver as coisas dele. Só que, né, a gente tenta enganar nós mesmos. Eu fazia isso, mas ficava mandando mensagem pras pessoas. Ele postou alguma coisa, ele escreveu alguma coisa, que não sei o quê. E aí ficava esse negócio ruim, e eu lembro que uma vez eu tava com minha garganta muito inflamada, me deu uma infecção de garganta, tava tomando remédio muito forte pra garganta, antibiótico, um monte de coisa, porque tinha fechado tudo. E eu tava conversando com essa amiga dele,
E falei, né, que se ele não preocupava comigo, ele ia começar a preocupar, ele ia começar a ter interesse, não sei o que. Mas o que tá acontecendo? Eu falava assim, se ele não quer dar atenção pra mim agora, se ele não quer conversar comigo agora, quero ver ele vir conversar comigo se eu estiver dentro do caixão, se eu estiver morta. Aí ele vai dar importância, aí ele vai ver a pessoa que ele tá perdendo, não sei o que. E ela, não, calma, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Não faça loucuras, que não sei o que. E no meu trabalho, é o mesmo que eu tô hoje, tá? Mas o que eu fiz? Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Peguei todos os remédios que eu tava tomando, tava tudo na minha bolsa, porque eu levava as cartelas, coisas porque eu tinha que tomar nos horários certinho, antibióticos, essas coisas, né? Tinha xarope, tinha antibiótico, tinha um remédio pra ansiedade que uma pessoa tinha me dado, nem era de médico, nada, que eu nem tinha passado com médico ainda, tá? E me deram esse remédio pra ansiedade, pra acalmar, e eu tomei tudo junto. Gente, eu tomei, assim, sem mentira, eu acho que foi mais de 15 remédios. Tomei muita coisa. Tudo que tava na minha bolsa de remédio eu tomei. Tudo, tudo, tudo mesmo. E eu comecei a passar muito mal, começou a queimar meu estômago, comecei a passar muito mal, comecei a suar. Eu tava digitando no computador, mexendo no mouse, minha mão tremendo assim, sabe? Meu coração começou a disparar. Aí eu mandei uma mensagem pro meu pai e falei assim, pai, pelo amor de Deus, eu preciso ir no médico. Preciso ir no médico. A minha sorte é que meu pai tava meio próximo da onde eu tava trabalhando naquela época. Onde ele estava, né, trabalhando naquela época. E eu comecei a ficar muito mal, muito mal. E eu falei assim, pai, eu fiz alguma coisa e caiu a ficha a tempo, sabe? Eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, vem me buscar no trabalho, porque eu não consigo explicar agora, mas eu tentei tirar minha vida e eu preciso ir pro hospital com urgência, porque eu tô passando muito mal. E assim, meu pai foi assim, disparado, sabe? Eu só virei pra menina que tava do meu lado, que era da minha equipe, e falei assim, ó, preciso ir embora, eu tô passando muito mal, meu pai tá vindo me buscar. E ela, você precisa de ajuda, alguma coisa? Eu, não, porque eu não queria falar pra ninguém o que tinha acontecido, sabe? Só depois que eu falei pra algumas pessoas, enfim. Mas meu pai foi, me levou e falaram que ia fazer a lavagem, se eu já tinha feito alguma vez. E eu falei que não, eu não sabia exatamente como que funcionava. Gente, é horrível. É horrível. Eles pegam tipo uma mangueirinha e colocam no seu nariz, você deita assim a cabeça. Eles colocam no seu nariz. É uma mangueirinha mais fininha, assim, essa parte, né? Não vai colocar uma coisa grossa. E vai subindo, assim, no nariz. E aí ela falava assim, ó, você vai colocar e você vai engolindo. É desconfortável, mas vou colocando e você vai, sabe, engolindo assim pra ele ir descendo. Tem que ir até o estômago. Gente, é horrível. É muito, muito desconfortável. E, enfim, né, essa foi uma experiência que é um aprendizado, né, pra gente ver que não podemos ser manipulados pelas pessoas a esse ponto de você querer tirar a sua própria vida. E aí, gente, por conta de tudo isso que tinha acontecido com essa pessoa, eu comecei a me aprofundar nos impulsos. Impulsos em que sentido? Eu comecei a gastar muito. Eu comprava coisas desnecessárias. Vocês sabem, né? Eu gosto de maquiagem, né? E eu comecei a comprar muita maquiagem, comprar muita coisa. E chegou ao ponto de eu começar a pegar empréstimo no banco pra comprar maquiagem, sabe? E aí depois eu pegava empréstimo e falava assim, esse empréstimo eu vou pegar pra pagar essas outras coisas, né? Que aí eu só fico pagando aquele primeiro empréstimo, aquela parcelinha e tal. Eu lembro que teve um empréstimo que eu parcelei em, tipo, 40 vezes, 12 vezes, 18 vezes. Eu lembro que teve uma vez que eu peguei um empréstimo de 6 mil ou 7 mil reais. Gente, é loucura. Eu sei que vocês devem estar assistindo e falando assim, meu Deus, ela é louca. Gente, realmente eu estava louca. E não é assim que eu queria comprar maquiagem. Eu queria, né? Mas eu comprava minhas maquiagens tudo importada. A maioria das minhas maquiagens são tudo importada, tudo dos Estados Unidos. Eu compro com uma moça, a Sarah, já indiquei muito ela aqui. Que os preços dela são melhores e tal, mas agora com o aumento do dólar não dá pra ficar comprando muito.
E eu ficava comprando com ela, não comprava coisa aqui, então já era mais caro. E aí, final de ano tem o Black Friday, que todo mundo fala, nossa, eu me esbanjava, comprava um monte de coisa. Eu lembro que teve uma vez que eu comprei, literalmente, 6 mil reais de maquiagem com ela. Exatamente 6 mil. Fora as outras coisas que eu já tinha comprado, foi acumulando, sabe? E desde aquele evento até, assim, mais ou menos setembro, eu comecei a fazer tudo isso, ficar comprando. E aí, quando me dava esses impulsos, essas ansiedades que eu não sabia exatamente na hora, no momento, porque eu não fazia terapia ainda, eu não sabia que era uma ansiedade, um gatilho pra mim, aquilo, sabe? Então, o jeito que eu tinha pra me aliviar, me sentir melhor, era gastando. Tem gente que sai pra beber, tem gente que sai pra fumar, tem gente que, sei lá, né, faz várias coisas pra aliviar o que eles estão sentindo. Então, eu acabei me endividando muito e por conta dessas dívidas eu comecei a ficar muito mal, porque minha mãe eu acho que não tava trabalhando na época e aí eu via e meus pais reclamavam comigo, ai, você só fica gastando maquiagem, olha as coisas aqui em casa, que não sei o que. Eu comecei a ficar muito mal e eu falava assim, bom, eu pensei comigo, se eu morrer, eu tenho seguro de vida da empresa. É um dinheiro muito bom e vai ajudar meus pais, esse dinheiro, sabe? Então, eu comecei a ficar com esse pensamento na cabeça, gente, eu tenho seguro de vida. Se eu tenho seguro de vida, vamos usar esse seguro de vida, né? Vai ajudar muito meus pais esse dinheiro, minha família, minha irmã. E eu não pensava, assim, nas consequências, nas outras pessoas. Eu pensava só em mim, em me aliviar. Então, o que eu fiz foi... Eu lembro que foi dia 29 de setembro, em setembro de 2019. Recente, né? Vai fazer 2 anos. Eu lembro que eu estava na igreja e tava passando um hino, um louvor. E não sei se vocês conhecem, né? Quem estiver assistindo, que for da igreja, provavelmente conhece esse hino, que é o hino que fala: mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão. Estavam cantando esse hino e eu chorei muito na igreja, né, com o hino, porque era exatamente o que eu tava sentindo, aquele turbilhão de emoções. E eu ficava olhando pro meu punho, né? Ficava olhando e ficava contornando as veias. Eu sou bem branquinha, então minhas veias é tipo bem verdinha, sabe? Não dá pra ver muito aí, mas eu ficava olhando e ficava contornando assim com o dedo. Eu começava a imaginar as coisas erradas, né? E eu lembro que depois daquele culto eu estava decidida a me cortar. Eu estava decidida que eu ia morrer aquele dia. E eu lembro que eu cheguei pra minha irmã na igreja e falei assim, a gente vai embora agora? Ela, não, vou ficar conversando com meus amigos, eu morava perto da igreja na época. E ela, não, vou ficar com meus amigos. E eu, tá bom. Eu falei assim, então vai dar certo, que ela não vai estar em casa, meus pais iam em outra igreja. E aí eu fui embora com a minha avó. A minha avó, a gente morava na mesma casa, assim, ela morava na casa dos fundos e eu na casa da frente. Mas eram casas separadas, mas no mesmo terreno. E aí eu entrei em casa, guardei todas as minhas coisas, minha bolsa, tudo, e troquei de roupa. Eu falei assim, eu não vou ficar com essa roupa, né, da igreja, mas vou colocar uma roupa bonitinha, porque o meu pensamento era, quando meus pais chegarem em casa, eu já vou estar aqui no banheiro, morta, possivelmente, e vou estar bem vestida, né? Pelo menos eu não vou estar de pijama ou alguma coisa assim. E... gente, olha que pensamento louco, né? E aí, eu fui procurar alguma coisa pra me cortar. Aí eu peguei uma tesoura que a gente tinha, fui no banheiro, sentei no chão, comecei a chorar, desesperada. Chorar, e comecei a me cortar. E comecei bem fraquinho, sabe? Mal tava relando.
porque não era uma tesoura muito afiada e tal. E eu comecei a cortar aos pouquinhos, e aí eu comecei a sentir mesmo aquela emoção, tudo que tava acumulado de todos aqueles anos, e parece que eu joguei tudo naquela tesoura, sabe? Aí eu comecei mesmo, comecei forte. Eu comecei a ver aquele sangue escorrendo. E aí eu falava assim, não tá saindo o suficiente, não é o suficiente. Levantei, enxuguei as lágrimas, levantei, fui na cozinha e peguei uma faca. Uma faca vermelha que a gente tinha. Peguei ela e comecei a cortar também. Comecei. Aí eu falei assim, ó, não é o suficiente, vou fazer o outro lado. E comecei a cortar. Aí eu lembro que eu só olhava assim pros meus braços e aquele sangue escorrendo. E eu tava assim em desespero, sabe? Chorando, desesperada, chorando. Eu falava assim, Deus, sabe? Como que eu cheguei a esse ponto, sabe? E eu acho que foi assim Deus que me iluminou naquele momento, porque eu acredito que se eu tivesse continuado, não tinha dado tempo, porque eu tava muito brava, sabe? Não comigo, mas brava com tudo que tava acontecendo. E comecei a cortar, forte, aquele sangue jorrando. E eu lembro que eu peguei meu celular e eu liguei pra minha tia. Minha tia Adri. E ela tava ela era da mesma igreja. A igreja era perto, eram uns nem 5 minutos andando na minha casa. E eu liguei pra ela não atendeu. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga, ela não atendeu. Eu falei assim, meu Deus, eu não consigo levantar daqui porque eu fiquei paralisada. Eu falei assim, eu não consigo chamar a minha avó. E eu não quero que minha avó me veja assim. E continuei ali, né? E aí eu chorava. Aí eu peguei, eu joguei a tesoura e a faca pro lado, só chorava. E aí a minha tia mandou mensagem, falou assim, Má, você me ligou? Eu tava conversando, não vi o celular, alguma coisa assim. E aí ela foi e me ligou, né? Eu falei, sim, liguei. Aí ela foi e me ligou. E aí eu chorando, desesperada, peguei o telefone e ela, o que tá acontecendo? Que ela já, né, entrou em choque, ela achou que era alguma coisa, talvez eu tinha esquecido alguma coisa na igreja, uma bolsa e tal. Aí eu só chorava. Eu, vem aqui em casa, por favor, vem aqui em casa. Ela, calma, eu tô indo. Você precisa de ajuda? Eu falei assim, vem aqui em casa. E aí eu desliguei o telefone, só chorava. E eu não conseguia entender como que eu tinha chegado naquele ponto, sabe? Aquele ponto de querer tirar minha própria vida 2 vezes já, né? Primeiro com os remédios e agora com isso. E decidi cortar o braço não foi exatamente por conta daquele moço, né? Porque eu nem tava muito em contato com ele mais, mas foi por conta de tudo que foi acontecendo, desencadeando, né? As dívidas, né? Tudo. E é desesperador mesmo. E quando ela chegou em casa, eu tinha fechado a porta do banheiro, assim, só fechava, não tranquei. Eu só tava lá, prostrada, assim, no chão, chorando e sangue escorrendo. E aí ela chegou e falou assim, Má, cadê você? E aí eu só chorando, aí ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, na verdade, quem abriu primeiro foi minha irmã. Minha irmã veio com ela chamou minha irmã e falou assim, tá acontecendo alguma coisa com sua irmã, ela tá chorando e tal. E a minha irmã abriu a porta e falou assim, Má, o que você tá fazendo? E começou a gritar, e aí a minha tia já escancarou a porta, e minha tia começou a chorar, desesperada. Meu tio não quis entrar, assim, pra ver, porque não sabia se eu tava vestida, se eu não tava, né? E aí ele falou assim, o que tá acontecendo? E aí ela contou, né, o que tinha acontecido. E aí meu tio não sabia se tava muito profundo, se não tava, não dava pra ver se tava profundo, porque tava sangrando, mas não dava pra ver se tava muito profundo, se não tava, se era só meio... Sabe quando você cai, rala o joelho e fica aquele sangue jorrando e tal? Então não dava pra ver se tava muito profundo. E eu vou levar ela pro hospital, a mãe dela não tá aqui ainda, o pai dela não tá aqui ainda, mas vou levar ela pro hospital. E ele tentando ligar pra minha mãe, e tipo, a igreja da minha mãe acabava bem mais tarde do que a minha. Então a chance da minha mãe atender o telefone era muito pouco. E aí por fim ele conseguiu, eu acho que ela viu que eu tava ligando muito, devia estar acontecendo alguma coisa. E aí ela atendeu, né, e a minha mãe
E aí ele falou pra minha mãe, eu lembro que escutei ele falando que eu tinha me cortado, ele não sabia a gravidade, mas que ia me levar pro hospital e meus pais encontravam a gente lá. E aí a gente saiu, né, desesperado, minha irmã foi junto, ou minha irmã ficou em casa, não lembro exatamente agora, mas, né, fui pro hospital e tal, e aí esperamos meus pais chegarem, né, meio que me atenderam logo, a gente foi pro hospital da Unimed mesmo. E aí fizeram o curativo e o moço falou assim, ó, isso vai arder um pouco, porque eu vou ter que esfregar, porque você usou uma tesoura, usou uma faca, então são coisas que, né, carregam bactérias e mesmo que você lava, vai que tinha algum enferrujado, alguma coisa, entrou em contato com a pele. Então ele esfregava e doía muito, 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 ele esfregando, sabe? Aí depois ele fez a bandagem toda, eu fiquei com a bandagem assim em volta do braço, dos dois, porque eu fiz os dois, né? E aí eu lembro que meus pais chegaram e minha mãe entrou comigo, eles estavam esperando o psiquiatra vir, porque no hospital não fica um psiquiatra ali, igual fica ortopedista, clínico geral, coisa assim. Você precisa ligar pro que tá de plantão. Então, né, é um plantão. E aí ligaram para o psiquiatra de plantão vir conversar, né, quanto o que tinha acontecido. E aí ele conversou comigo, conversou com a minha mãe, o que tava acontecendo. E aí contei pra ele, né, mais ou menos. E minha mãe falava que não sabia o que tava acontecendo comigo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu consigo esconder muito bem, né, o que tá acontecendo. Eu guardo muitas coisas pra mim. Então minha mãe não sabia, né, o que tava acontecendo. Foi um choque para meus pais também, assim, meus pais sabiam daquela época, né, que eu tinha tomado os remédios, mas acharam que tinha melhorado e tal, né, era uma coisa momentânea, né, mas enfim. E o psiquiatra falou que queria me internar 30 dias no hospital psiquiátrico. E minha mãe falou assim, mas aonde que vai ser? Ele falou assim, ó, a gente tem Franca ou numa outra cidade, que era bem longe. Tipo, não dava pra ir visitar rápido, sabe? Eram muitas horas de viagem e tal, ou de avião. Então, e aí minha mãe falou assim, não, eu não quero internar ela, não quero. Ele falou assim, ó, ela precisa ser internada. Isso não pode acontecer. Ele foi bem assim, né, ríspido. E minha mãe falou assim, mas eu não quero, tal. E aí minha mãe foi... Ele falou assim, ó, né, a gente não pode obrigar e tal. Então eu preciso que você assine um termo se responsabilizando pela vida dela. E aí minha mãe falou assim, tá bom. Ele falou assim, você precisa ficar de olho nela, porque pode acontecer de novo. Precisa 24 horas estar vigiando ela. Ela não pode ficar sozinha. Não pode, em hipótese alguma, ficar sozinha. Não pode mesmo. Minha mãe, não, tá bom. Aí ele fez o termo lá, minha mãe assinou tudo. A gente foi pra casa, né? Meus pais agradeceram meus tios por ficar de olho em mim e tal. E aí me deram o afastamento. E eu voltei do meu afastamento em janeiro desse ano. Então quase 2 anos. Não, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, porque meu afastamento acabou, na verdade, no finalzinho de dezembro de 2020. Então, 1 ano e pouquinho de afastamento. E depois disso eu comecei a fazer tratamento com ele, com esse psiquiatra. Ele falou assim, ó, vai no meu consultório amanhã pra gente conversar melhor e tal. E aí eu fui e comecei a fazer os tratamentos, ele me medicou, comecei a tomar muitos remédios. Muitos remédios, eu acho que eu tomava uns 6 remédios por dia. Fui fazendo tratamento e ele falou, procura um psicólogo. E aí minha mãe tentou entrar em contato com psicólogos da Unimed, né, que é o convênio que eu tenho, pra tentar achar algum, porque pra passar por psicólogo na Unimed, você precisa de um encaminhamento de um médico. Então o psiquiatra fez um encaminhamento e a gente foi entrando em contato, ó, a gente precisa, é com urgência, não sei o quê. E aí por fim eu consegui um psicólogo. Comecei a passar com ele, era muito bom, assim, no início eu gostei muito dele, só que aí ele começou a falar umas coisas que não me agradou muito, né, eu falava pra ele que eu ouvia vozes e, né,
não falando pra eu me cortar, mas eu ficava ouvindo vozes e coisas assim. E aí ele falava pra mim que era tipo algum parente do além, que tava tentando comunicar comigo e tal. E eu não acredito nessas coisas, tá? Eu sei que tem gente que acredita, cada um com as suas crenças, mas eu não acreditava, então eu falei assim, gente, esse médico tá louco, né? Esse psicólogo, não quero passar com ele. E aí eu fui num evento de uma amiga da minha mãe, que minha mãe conhece há muitos anos, sobre Setembro Amarelo. E aí eu ia 2 vezes na semana nesse psicólogo, então ainda foi sobre Setembro Amarelo, mas não foi em setembro. Acho que foi em outubro. E aí eu fui nesse evento e uma psicóloga tava palestrando lá, né? Tava dando uma palestra sobre o que é pânico, ansiedade, depressão, coisas assim. E ela é evangélica, na verdade. E aí eu me identifiquei muito com ela. Por ser mulher também, eu me senti muito confortável. E aí terminou a palestra, tudo, eu fui conversar com ela, peguei o contato dela, só que ela não atende o convênio. Então, eu falei assim, vou ter que conseguir o dinheiro pra pagar as consultas, as sessões, porque eu não quero continuar com esse psicólogo. Aí eu comecei a passar com a Amanda, comecei a falar pra ela tudo que tinha acontecido. E comecei a falar pra ela coisas, sabe, lá do passado que tinha acontecido, aquela tentativa de abuso e tudo mais. E aí, né, a gente foi meio que trabalhando tudo isso juntamente com os remédios, né? A gente foi trabalhando tudo isso, só que eu desenvolvi o hábito, ao invés de gastar, eu desenvolvi o hábito de me cortar. Sim, gente, eu continuava me cortando, só que eu não me cortava mais com faca, com essas coisas, eu me cortava com o quê? Com as unhas. Gente, quem quer, dá um jeito, né? Isso serve pra qualquer coisa. E quando minha mãe meio que descobriu isso, que ela falou, gente, ela tá se cortando com o quê? Aí minha mãe me pressionava, e aí eu acabei falando, ela cortou todas minhas unhas, falou pro psiquiatra que eu tava fazendo isso, e aí cortei tudo as unhas. E eu tentava mesmo assim, sabe? Um cantinho da unha com alguma coisa. E tava horrível, né, gente? Assim, eu tava fazendo a terapia e tudo, mas eu sabia que eu ia ter muito que melhorar ainda. E aí eu comecei a namorar uma outra pessoa. E assim, era uma pessoa muito boa, que eu conhecia há muitos anos. E eu não estava bem emocionalmente, mentalmente, pra entrar em relacionamento, sabe? Eu tava carente, eu queria uma atenção, eu queria melhorar. Tanto que eu dei uma super melhorada quando eu comecei a namorar, sabe? Eu melhorei muito, muito, muito mesmo. Tanto que o médico até diminuiu um dos remédios. E só que aí acabamos terminando, sabe? Acabou não dando certo. A pessoa terminou comigo. E aí foi onde eu aprofundei mais ainda, sabe? Eu falei assim, nossa, eu não presto mesmo. Não presto pra ser feliz, pra ter um relacionamento, porque ninguém me quer. Eu falei assim, o defeito sou eu, o problema sou eu. E eu comecei a querer tratar isso na terapia, sabe? Chorava, eu ia na terapia, chorava, eu ficava muito mal. E continuava me cortando, agora por conta desse meu ex, né? Eu ficava me cortando e queria chamar atenção e tudo mais. E eu ficava muito mal, muito mal. E fui tentando tratar isso. E aí teve alguns acontecimentos. E eu lembro que eu cortei minha perna com uma faca. Eu tava na casa da minha avó. E eu peguei uma faca escondida. A minha sorte é que a faca tava cega, gente. Mas mesmo com a faca cega, eu me cortei profundamente na perna do lado. E eu não fui pro hospital por conta disso, porque minha mãe falou, se você ir pro hospital, eu assinei o termo, vão querer te internar à força, não sei o que, eu não queria ser internada de jeito nenhum, não queria ser internada. Então, minha mãe, minha tia enfermeira, ela ajudou a fazer a limpeza, tudo, fazer os curativos, a gente comprou gases, um monte de coisa, algodão e tal, pra ir limpando, fazendo os tratamentos. E aí eu lembro que, por conta de tudo isso, eu ainda ficava me cortando e tal, o psiquiatra falou, precisa internar ela. E a minha mãe falou assim, então tá, eu
assim, foge do meu controle, eu não sei mais o que fazer. A minha mãe fazia um curso na época e ela saiu do curso por conta de mim, porque minha irmã não podia ficar comigo, minha irmã estudava de manhã, meu pai trabalhava, meu pai não podia sair do trabalho, né? Então minha mãe saiu desse curso dela. Minha mãe falou assim, ó, eu não tenho mais o que fazer, então o jeito vai ser internar. E eu não queria, só que eu sabia que talvez seria o único jeito. Então eu topei, e aí eu fui internada no hospital psiquiátrico em Franca, Allan Kardec, em Franca. Foi muito difícil pra mim, só que eu fiquei só uma noite. Era pra ser 30 dias, a Unimed aprovou os 30 dias pra mim. Só que eu fui e quando você chega lá, gente, parece uma prisão, de verdade. Enquanto você tá andando ali, conhecendo o lugar que eles mostram um pouco, eu fui com a minha mãe, com uma das minhas melhores amigas, a Fran. E ela quis me levar, né? Aí chorei e tal, porque o ponto que eu tinha chegado de precisar ser internada, isso foi muito difícil pra mim, pra aceitar, sabe? Que eu tinha chegado a esse ponto de precisar ser internada no hospital psiquiátrico, porque eu não melhorava. E isso me deixou bem mal, porque eu falava, gente, eu tô com algum problema, sabe? Eu tô fazendo a terapia, eu tô tomando os remédios e continua assim, sabe? E eu ser internada e é uma coisa que eu não queria, sabe? Mas eu lutei muito porque ele queria me internar desde o começo. E eu falei, então vai, se for o que vai me ajudar, então vamos me internar. E foi muito ruim, porque aquela noite tinha várias pessoas lá. Eu conheci algumas meninas muito boas, a Késia, a Ana, a Mônica, pessoas muito boas, e elas também estavam lá por um pouco dos mesmos motivos, né? Relacionamento, dívidas e coisas e tal. E conversamos muito. E eu lembro que tava um pouquinho frio. E a gente não podia ficar nos quartos, você tinha que ficar andando. Só que era um lugar muito pequeno, sabe? Só tinha um lugarzinho aberto, mas assim, eu falava, gente, vou subir isso aqui pro lado do outro lado. Só que se pulasse do outro lado ainda tava dentro do hospital psiquiátrico, né? Então era horrível, realmente era como se fosse uma prisão. E tinha uma parede que todo mundo escrevia o seu nome, todo mundo que passa por lá. Aí eu fui escrever o meu nome, né, Maressa, e a data. E foi muito triste ver aquilo, sabe? Porque não era o que eu queria pra mim tá ali. Eu não conseguia acreditar que eu tinha chegado a esse ponto. Então foi muito triste, muito duro pra mim. E depois disso, no outro dia, eu tava no quarto com as meninas conversando e veio uma das enfermeiras e falou assim, você não pode ficar aqui, porque você tem que ficar na solitária. Aí as meninas, mas ela tá sozinha, mas é justamente por isso, ela tem que ficar lá. Eu fiquei muito brava, fui, deitei na cama e comecei a me cortar. Debaixo das cobertas, a câmera virada pra mim e ninguém tava vendo. Por isso que eu digo, gente, se a pessoa quer, eles dão um jeito. Eu tava no hospital psiquiátrico, com a câmera virada pra mim e me cortando. De tão brava que eu tava por estar ali no hospital psiquiátrico, sozinha. E aí eu lembro que tinha um horário certinho pros pais ligarem. E aí eu liguei, minha mãe me ligou, foi na sexta-feira. E aí me chamaram, sua mãe tá no telefone. E era só 5 minutos. Você só podia falar 5 minutos. Eu só peguei o telefone e só chorava. Minha mãe, como que tá? Como que foi? Não sei o que. Eu, mãe, me escuta. Vem me buscar. Porque você só podia sair antes do prazo e a pessoa que assinou pra você entrar te retirasse. Mãe, por favor, vem me buscar, mãe, esse lugar não é pra mim, mãe, pelo amor de Deus, me busca, mãe. Ela, mas a gente vai domingo te ver, aí a gente venceu. Mãe, eu não vou aguentar até domingo, eu vou enlouquecer nesse hospital. E aí a minha mãe falou assim, a gente vai ver o que faz, mas não sei o que. E aí assim, eu desliguei o telefone sem saber se... Porque aí a mulher falou assim, já deu 5 minutos e tal. Eu desliguei o telefone arrasada, porque eu tinha certeza que não ia vir. E não ia dar e tal. E aí eles tinham umas atividades pra gente fazer, atividade de artesanato, pra pessoa acalmar, tinha umas folhas pra você colorir. Eu comecei a colorir bastante depois disso, é uma coisa que me acalma muito. Até baixei um aplicativo no celular
de ficar colorindo. Você pensa, nossa, que infantil, mas é uma coisa, gente, que acalma e relaxa muito, sério. Você fica ali focada e tal, então a gente coloria e tinha quebra-cabeça, um monte de coisa, sabe? Só que pra fazer essas atividades você tinha que ter passado já pelos 3 dias de solitário. E eu não tinha passado, eu tava no segundo dia, no caso, né? Que eu fui na quinta e isso já era na sexta. Só que aí as meninas insistiram, tinha um lugar aberto. Eu fui, né, fiz alguns artesanatos, pintei um cofrinho, sei lá, pintei um negócio lá. A moça falou assim, aí no próximo dia você vem, porque não era todos os dias, tinha os dias. Foi na sexta, eu acho que seria na terça, outro dia, depois na sexta de novo, uma coisa assim. E aí eu falei assim, eu não vou estar mais aqui. Ela, mas como você? Eu falei assim, eu sei, eu não vou estar mais aqui. E aí eu, né, muito triste, porque aí a Mônica acabou saindo. Eu já tinha dado o prazo dela, né? Ela saiu. Aí ficou só eu, a Kézia e a Ana. Tinha outras meninas, mas a gente não era tão apegadas. E aí o marido da Ana foi visitar ela. E aí ele assinou pra ela sair também. Então a Ana também saiu. E aí à noite ficou só eu e a Kézia. E aí começou a bater aquele desespero, porque a Kézia ia dormir no quarto, eu ia dormir no outro, sozinha. E eu falei assim, gente, eu não aguento, fiquei assim. E aí a Kézia cantou um hino pra mim, né? Quem é da igreja conhece o Samuel Mariano, ele tem um hino chamado Respira. Que fala basicamente tudo que eu tava sentindo, sabe? Que eu precisava, a única coisa que eu precisava fazer era respirar. Gente, ela cantava e eu desabava. É muito lindo esse hino. Se vocês puderem, pesquisa ele é muito lindo mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí a Kézia veio me dar notícia, né? Eu fui dormir e tal. Aí ela bateu na porta, desculpa te acordar. Eu falei assim, o que foi? Ela, eu só queria falar que eu tô indo. Minha mãe tá vindo me buscar e tal. Aí eu falei assim, nossa, que bom que você vai sair daqui. Porque era tudo... Gente, quando você entra lá, a única coisa que você quer fazer é sair. Só se você realmente precisa. Tinha uma moça lá que ela conversava sozinha e ela já tava há muitos anos lá. Não era dias, ela tava há muitos anos lá. E é muito triste ver a pessoa nessa situação e não conseguir se reerguer, sabe? Não conseguir sair. Mas eu comecei a ver, gente, não é isso que eu quero pra mim. Eu não sou essa pessoa, eu preciso sair daqui. E aí a Kézia veio me falar que ela tava saindo e eu fiquei super feliz por ela, mas triste ao mesmo tempo porque ia ficar só eu. A Ana já tinha saído, a Mônica já tinha saído, a Kézia tava saindo, só ia ficar eu. Das pessoas que eu fiz amizade, né? E essas 3, gente, eram da igreja, tá? Então, não existe esse negócio que depressão não pega a pessoa que é da igreja, porque nós 4 somos da igreja, tá? Então, não existe esse negócio, tá? Depressão pega qualquer um, tá? Independente de religião, de crença, de qualquer coisa, pega qualquer um. E aí eu entrei pro quarto super triste, falei assim, nossa, vou ter que passar outra noite aqui e acordar de manhã cedinho e, nossa, e ficar sozinha aqui, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou entrar em desespero. E aí eu comecei a orar e comecei a orar e falei assim, Deus, eu preciso sair daqui, eu prometo que eu não vou mais fazer isso, eu não vou me cortar, me tira daqui, por favor, eu não quero passar uma noite aqui. E aí Deus falou no meu coração pra eu não me preocupar, porque meu pai tava a caminho. E aí ele falou isso no meu coração e eu fiquei com aquilo e falei assim, mas o horário que já é, eu acho que já era umas 11 da noite, eu falei assim, meu pai não vai sair de Ribeirão pra vir aqui 11 horas da noite. Mas Deus tinha falado aquilo comigo, então meio que me confortou, né? E aí, de repente, a Kézia bateu na porta de novo e falou assim, você não vai arrumar suas coisas? Aí eu falei assim, arrumar minhas coisas? Como assim? Ela, eu acabei de ouvir as enfermeiras conversando que seu pai tá aqui. Aí eu levantei da cama, gente, eu dei um pulo. Aí eu, meu pai tá aqui? Ela, seu pai tá aqui, você vai embora também, amiga, você não vai ficar aqui sozinha. Eu tô indo embora, você também vai. E eu fiquei tão feliz, eu falei assim, ai meu Deus, eu não acredito, Deus falou comigo e era verdade, meu pai tá aqui. E aí eu saí assim de pijama e tudo, e falei assim,
a enfermeira, vai, arruma suas coisas, que seu pai tá aqui, tá lá na frente, tudo, porque já fazia um tempo que meu pai tava lá, na verdade. Quando eu tava orando, meu pai já tava a caminho, realmente. E já fazia um tempo que ele tava lá, só que aí tem toda a papelada que você tem que preencher e tal. E por ser de noite, o lugar que fica suas malas, suas roupas, tava fechado. Então meu pai ia ter que voltar outro dia. Então eles estavam comunicando isso pra ele, que eles iam ter que voltar outro dia, tanto da Kézia quanto o meu. Ia ter que voltar outro dia pra poder pegar as coisas. Mas eu falei assim, não tem problema, a gente volta, pega as coisas, eu quero vazar daqui desse lugar, nunca mais quero vir em Franca. Ai, e aí arrumei minhas coisas, né? Peguei tudo, arrumei tudo que eu tinha, me deram uma sacolinha, eu coloquei escova de dente, tudo lá dentro, né? E aí a moça saiu e a porta fica trancada, a porta principal que dá pros quartos fica trancada. Então se você quisesse fugir, gente, nem tem como, porque é trancado, as enfermeiras têm a chave, tá? Então ela destrancou, ai gente, quando ela destrancou e eu saí, ai, aquela felicidade. E aí quem foi com meu pai foi uma amiga minha e o marido dela, a Paloma e o Michael. Foram com o carro dele, porque o carro do meu pai não tava muito bom. E aí meu pai conversou com eles, foram me buscar, enfim. E aí depois disso, gente, eu tentei, assim, ir melhorando. E aí eu entrei em contato com um psiquiatra que tava me tratando, porque ele tinha falado pra mim que era pra eu cumprir os 30 dias. Se eu não cumprisse, ele não ia me atender mais. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei assim, ó, não consegui, não cumpri os 30 dias, não é pra mim isso, eu sei que eu sou superior a isso. Não que defamando quem tá lá dentro, porque realmente tem gente que precisa de internação, mas assim, eu fiquei muito mal. Eu falei assim, não é pra mim, eu sei que ali não é o meu lugar. Então eu, né, acabei saindo depois de 2 dias, 1 dia e meio, né, na verdade, que foi só uma noite. Eu saí e tal. E ele não gostou, ele falou que não ia me atender mais. Ele falou assim, então eu tô entregando seu caso, você pode passar aqui, pegar todos os seus documentos, eu imprimo tudo. Eu falei assim, eu fiquei muito chateada, eu comecei a chorar, né? Eu falei assim, poxa, eu acho que isso não é legal de um psiquiatra fazer, tá? Porque se você tá precisando de ajuda, eu tava tomando os remédios, sim, tudo. Mas como que ele vai simplesmente dispensar o paciente? Isso dá uma louca no paciente, de saber que ter que procurar outra pessoa, contar todo o caso. E aí ele imprimiu toda a minha ficha, né, tudo que eu já tinha falado, dos tratamentos, desde então, imprimiu tudo pra eu levar pra psiquiatra nova. Então eu procurei uma psiquiatra nova, depois ele até quis me atender, ele falou assim, não era exatamente isso que eu quis dizer e tal. E aí eu voltei um pouco nele, mas estava procurando outro, então eu passei ainda com ele um pouquinho, depois eu acabei saindo. E aí eu comecei a passar com uma outra psiquiatra. E nisso eu tava fazendo, tá, gente, a terapia com a Amanda, né, toda semana, eu fazia toda semana. E tava me ajudando muito, eu comecei a melhorar, comecei a me reerguer. E eu comecei a enxergar que eu sou muito mais do que o que aconteceu comigo, sabe? Vai sempre fazer parte da minha história. Tudo isso que eu contei pra vocês sempre vai fazer parte da minha história. É a Maressa, é o que faz a Maressa ser a Maressa. Foi tudo isso. Me fez ser forte, sabe? Me fez amadurecer de um jeito. E hoje eu entendo que eu sou muito mais do que tudo isso que aconteceu, sabe? Eu sou muito mais do que a depressão que eu tive, do que a cicatriz que eu tenho, do que as tentativas de abuso, do que os relacionamentos. Eu tô muito mais do que isso, sabe? Eu acredito muito mais em mim, na minha pessoa, no que eu tenho pra oferecer para alguém, sabe? E em mim em geral. E quanto às dívidas, já consegui pagar uma boa parte. Algumas eu fiz acordo com o banco, algumas eles ofereceram ofertas pra eu pagar um valor bem inferior. Teve uma que eu consegui, tipo, 90% de desconto no valor que eu tava devendo. Então, sabe, tô pagando tudo. Infelizmente, é uma consequência de tudo que eu fiz, né? Eu tá com essas dívidas e tudo mais. E trabalhei, né, no meu interior. Essas coisas, assim, não me afetam mais, no sentido eu ficar mal por conta disso, de tudo que aconteceu. Estou bem melhor.
bem melhor, tanto que eu só vejo a Amanda a cada 15 dias e em dezembro, dia 28 de dezembro, encerrou o meu afastamento. A empresa entrava em contato todo final do afastamento, porque eu tinha que pegar vários atestados. Eles não davam um atestado, vou te dar um atestado de 1 ano. Não, eles davam por um período e aí você renovava e tal. E aí essa psiquiatra nova, ela falou pra mim, olha, você precisa voltar à sua vida ativa, sabe? Não é normal uma menina da sua idade tá passando por isso ainda, por causa de homem, por causa de dívidas e tal. Então você precisa voltar a trabalhar. E eu tava com muito medo de voltar a trabalhar, porque fazia mais de 1 ano, eu não sabia se eu ia ser mandada embora, como que ia ser, eu tava muito insegura com isso, tá? Eu tava tendo muita ansiedade por causa disso. E aí a psiquiatra, ela tirou todos meus remédios, ela tirou tudo assim, de uma vez. Foi horrível, porque eu passei muito mal. Me dava tremedeira, me dava ânsia, sabe? Eu passei muito mal, porque o corpo tá acostumado. É uma droga, né, gente? Então o corpo tava acostumado, então foi bem difícil. Mas ela tirou tudo, e aí ela falou assim, ó, quando você for voltar, me avisa, que eu te dou uma carta, alguma coisa. E aí eu falei assim, tá, vou começar o ano voltando pro trabalho. E entrei em contato com a empresa, né? Eu falei assim, ó, me sinto bem pra voltar a trabalhar agora. E a empresa sempre deu apoio, sempre entrava em contato pra saber como que eu tava. O meu gerente na época também entrava em contato pra saber como que eu tava. Foi muito acolhedor, sabe? Eu trabalho pra Nestlé, né? Pra quem não sabe, mas é uma empresa que preza muito pelo bem-estar do funcionário. Dá todo o apoio necessário, tanto que a gente tem um canal de comunicação pra gente poder falar com algum terapeuta, alguma coisa que a gente, né, precisa, alguma coisa assim, ajudas e tal. Então me apoiaram muito, me ajudaram muito, e aí eu mandei mensagem pra moça do RH, falei assim, ó, me sinto bem pra voltar, quando que eu posso voltar? E ela queria que eu voltasse no final do ano, porque eu falei que eu ia viajar no final do ano, então eu voltei bem no começo do ano, eu acho que eu voltei dia 11 de janeiro, se eu não tô enganada. Mas eu já estava liberada desde dezembro pra voltar, mas por conta das datas e tudo, eu não entrei pra mesma equipe que eu tava, tô numa equipe nova, eu gosto muito. Então, assim, pra mostrar mesmo pra vocês, eu sei que esse vídeo tá enorme, gente. Nem sei se tem alguém me assistindo ainda, mas assim, eu superei a depressão, não tomo mais remédio, não preciso. Às vezes me dá alguma ansiedade, alguma coisa por conta do trabalho, especialmente quando é fechamento, eu fico muito apavorada, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo certinho, sabe? Sou meio perfeccionista. E aí quando as coisas não tá dando certo, tá dando muita coisa, eu fico, né, louca. Mas eu acredito que isso seja com todo mundo, em qualquer trabalho, né? Quando é alguma coisa muito importante, assim, não necessariamente no financeiro eu trabalho, mas em qualquer, né, área a gente fica ansioso, uma prova da faculdade, voltei à faculdade, eu tinha trancado meu curso aquele ano porque sem condições, né, vou me formar no final do ano, então, assim, 2021 tá sendo um ano muito bom pra mim, porque voltei ao trabalho, voltei à faculdade, voltei minha rotina, sabe, minha vida mesmo. A única coisa que eu fiz foi alterar o meu contrato pra trabalhar só de casa, então eu só teletrabalho agora, trabalho só de casa, eu achei melhor, porque a própria médica da Nestlé conversou comigo e conversando em terapia e tal, eu vi que era uma melhor opção pra mim. Se me desse muita ansiedade, alguma coisa, eu poder brincar com meus cachorros, né, a Julie e o Derek, sair, ficar ali na garagem tomando um ar, respirando, pra, né, dar aquelas pausadas, porque quem tem ansiedade e tal, a gente sabe como que é. Às vezes fica apavorado ali na empresa, não consegue ficar tendo essas pausas e o meu horário é muito flexível. Eu tenho horário, né, certo, pra fazer, mas se precisar entrar mais cedo, mais tarde, sair mais cedo, sair mais tarde, é super flexível o teletrabalho porque a gente não bate ponto. Então eu achei que foi uma melhor escolha pra mim, tá? Tem sido muito bom, quero continuar com esse contrato porque tem me ajudado muito mesmo. Às vezes me dá umas crises assim, eu começo a chorar porque tá dando alguma coisa errada no trabalho, enfim, é normal, né? E aí eu consigo desligar um pouquinho o computador, né? Sair um pouquinho, respirar, enfim, ajuda muito. Então, eu fiz mais esse vídeo pra poder contar a minha história, não é todo mundo que conhecia. E
mostrar, né, gente, que é possível superar a depressão, sabe, tudo que eu passei, os pensamentos que eu tinha. A minha psicóloga até falou pra mim, semana passada que eu fui, né, e ela falou pra mim, olha, se você comparar a Maressa que você era há 2 anos atrás e a Maressa que você é agora, é completamente diferente. Os seus pensamentos, o seu modo de agir, o seu semblante, sabe? Ela falou pra mim, o seu semblante mudou. Você tinha um semblante abatido, sabe? Eu andava assim, sabe? Toda triste, meu Deus, alguém tenha dó de mim, me ajuda. E hoje, tipo, erguida, sabe? Eu sei a mulher que eu sou, eu sei os meus valores, eu sei os meus princípios. E em questão de relacionamento, não estou em nenhum relacionamento agora, mas eu sei que as coisas que aconteceram no passado não irão acontecer novamente, porque eu não vou permitir. Eu sei lidar com tudo e queria falar pra vocês novamente, se vocês estão passando por depressão, alguém que você conhece está passando por depressão, procure ajuda médica, tá? Procure um psiquiatra, nem que você vá em um hospital e fale assim, olha, eu preciso de um psiquiatra, tô pensando isso, isso e isso, eu quero tirar minha vida e não sei o que, me ajuda. Alguém vai te ajudar, tá? Tem os canais de comunicação que você pode entrar em contato, se você quiser conversar comigo, desabafar um pouco. Quem tem meu Instagram, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, entre em contato comigo, sabe? Eu posso contar um pouco mais em detalhes certas coisas que, né, você queira saber, enfim. E é isso, gente. Procure ajuda médica e não fica com medo se falarem que você precisa internar. Eu sei que é uma coisa que dá medo mesmo, eu relutei muito. Quando eu fui, eu vi que não era pra mim, tá? Mas tem gente que vai, eu conheço uma pessoa que foi, ficou 3 meses internada e hoje ela tá muito bem. Então, assim, é de pessoa pra pessoa, você tem que ver o que vai dar certo pra você ou não. O que dá certo pra você talvez não é o que dá certo pro outro. Por isso que existe também vários tipos de remédios, né? Porque um remédio pode dar alergia em algum, não sei o que, um efeito contrário, enfim. Então, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui, conhecer um pouco mais da minha história. E queria deixar aqui também o meu agradecimento a todo mundo. Não vou ficar citando nomes, porque eu sei que eu vou esquecer algum, mas a todo mundo que me ajudou de alguma forma durante esse meu período, né, esse afastamento e tudo, que orou por mim, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, que conversou comigo, me contou a história deles. Muitas pessoas entraram em contato falando que tinha passado pelo que eu tava passando, que ia melhorar e tudo. Eu sei que na hora, às vezes, entra em um ouvido e sai do outro, mas aquilo fica ali no coração e a gente acredita, sabe? Nossa, se essa pessoa conseguiu chegar do outro lado, eu também vou conseguir. Então, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou de alguma forma, com alguma palavra, com alguma ligação, com alguma mensagem, indo na minha casa, sabe? O pessoal ia sempre na minha casa. Então, é isso, gente. Estou aqui, viva, apenas tenho essa cicatriz da perna, que é um lembrete de que eu venci. Não é um lembrete, nossa, olha, eu me cortei, não sei o que. Eu falei assim, não, olha, eu venci a depressão. Então, se você tem alguma cicatriz, alguma coisa, leve como um lembrete de vitória, não como um lembrete de derrota, tá? Se você tem essa cicatriz, você tá viva, né? Você tá vivo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada por tudo. E deixo aqui meu carinho pra todos vocês. E reforço, meu Instagram tá aqui. Se vocês quiserem entrar em contato, é só me chamar, tá bom? Beijos, tchau!